Destemida, corajosa e ousada. Essas são algumas das características que podemos definir a Cleópatra Thea Philópator, a última rainha da era faraônica e a responsável por aumentar consideravelmente o domínio egípcio na antiguidade. Os livros de história, o cinema, a arte retratam a vida e morte da Cleópatra. A rainha foi tão icônica que até hoje o seu nome é lembrado e celebrado. No entanto, fala-se muito sobre a sua aparência e sobre a sua sensualidade, o que carrega muitos mitos. O que deixaram de lado foi o fato dela ter sido astuta e uma grande líder estrategista no Antigo Egito. Venha conhecer o real motivo por Cleópatra ser lembrada através dos milênios. Mas antes, clique aqui no botãozinho de se inscrever para que você faça parte do time do canal Polímata e já deixe o seu like nesse vídeo. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas e assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Agora vamos embarcar na história da original estrategista e polímata Cleópatra. Thea Philópator foi a mais famosa das Cleópatras. Sim, existiram mais de uma, mais precisamente foram 7 Cleópatras. O termo Cleópatra quer dizer glória do pai e era utilizado para denominar as rainhas da dinastia Ptolomaica da era faraônica. A dinastia Ptolomaica veio após a dinastia macedônica, que era a de Alexandre o Grande, que foi o grande conquistador e libertador dos egípcios das mãos dos persas. Ptolomeu I, que era general e grande amigo de Alexandre, assumiu o posto após o assassinato de Heracles, filho de Alexandre o Grande, que havia assumido o posto do pai quando este morreu em 323 a.C. E como eu já ia dizendo, Thea Philópator foi a mais famosa das Cleópatras do Egito e por meio de suas artimanhas estrategistas junto com outros grandes líderes, ela conseguiu governar o Egito por 21 anos. A origem da nossa personagem ela envolve muitas especulações. Sabe-se que ela nasceu em Alexandria, no Antigo Egito, em 69 a.C., mas a sua descendência era grega e não egípcia. Como seu corpo, na verdade a sua múmia, nunca foi encontrado, ficou um pouco complicado fazer os estudos para realmente entender qual a origem de Cleópatra. Mas alguns especialistas e estudiosos dizem que ela era bem miscigenada. E como ela chegou ao poder? É importante ressaltar que Thea era a filha mais velha de Ptolomeu II e da Cleópatra Trifena. Seu pai era filho ilegítimo de Ptolomeu IX Sóter II, e então ele era desprezado pela sociedade egípcia por ser um bastardo. Mas Ptolomeu X morreu sem deixar herdeiros, e em seu testamento dizia que, na falta de herdeiros, o governo do Egito deveria ir para os poderes da mão de Roma. E era ali a aliada, na verdade Roma meio que comandava ali no Egito também. Só que a elite egípcia reagiu, falou, não dá para entregar de mão beijada o Egito nas mãos de Roma. Então o que eles fizeram? Eles deram poder na mão do bastardo, que era o parente mais próximo que tinha da linhagem ali dos faraós. Foi assim que eles colocaram Ptolomeu XII, pai de Cleópatra, no poder. Só que Roma não gostou nem um pouco disso. Os senadores de Roma não aceitaram. No entanto, a sorte dele foi que uma parenta dele, uma abelhuda chamada Cleópatra Selene, que era rainha na Síria, que era uma parenta lá dos Ptolomeus, ela começou a reivindicar o trono do Egito para si. E aí, Roma falou, não quero a rainha da Síria sendo a rainha do Egito, eu não quero essa amizade, porque aí seria uma coligação muito próxima do Egito com a Síria e para Roma isso não era bom. Então os romanos mexeram ali os seus pauzinhos e aceitaram de bom grado que Ptolomeu XII ficasse no cargo, e foi assim que o pai de Thea assumiu o trono em 80 a.C. Só que, se dever favor para romano, amor é melhor dever pro povo de...
porque o tal do romano, ele não dá conta sem nó. E para se manter no poder, ele tinha que enviar várias remessas de dinheiro, de suborno para Roma. E isso implicou no aumento dos impostos dentro do Egito e causou uma revolta popular contra Ptolomeu XII, que em 58 a.C. teve que fugir para Roma para se esconder para não ser morto. Então ele assumiu em 80 e em 58 ele teve que se escafeder. Gente, só um adendo, tá? Lembrando vocês que antes de Cristo a gente conta o tempo decrescente. Então 58 é depois de 80, sim. Eu não tô ficando doida não, só para lembrar vocês, para vocês não ficarem aí com o teco dando tilt. E aí a mulher de Ptolomeu assumiu o posto de governante enquanto ele estava lá, escondido em Roma. Só que a filha dele deu um golpe de estado. A Berenice IV foi lá e tomou o trono do pai. Quando ele resolveu voltar em 55 a.C., então ele ficou 3 anos lá escondido. Quando ele voltou, o que ele fez? Ele não gostou nada que a filha dele tinha usurpado o trono e ele executou a própria filha. E em 51 a.C., já estava lá mal das pernas, ele nomeou a Teia, que é a Cleópatra que nós estamos falando aqui, com então 17 anos ao trono e junto com ela o seu irmão Ptolomeu XIII, que tinha 15 anos, e ambos deveriam ser os governantes do Egito. Porque naquela época não se aceitava a mulher ser somente a rainha, tinha que ter um homem, né, ao seu lado, ela não poderia ser só ela, então ele teve que nomear os 2 filhos. E como era de praxe, os 2 se casaram porque era para manter a hegemonia e a supremacia da família. É importante ressaltar que quando ela ascendeu o trono, ela assumiu o caráter faraônico do Antigo Egito como ninguém fizera em toda a sua dinastia. Ela foi a única representante que tivera o cuidado de aprender a língua nativa. Os demais de sua família só falavam grego. Ela era a única que falava o idioma egípcio. Estima-se que ela podia se comunicar, ler e escrever em 10 ou 12 idiomas. Assim ela conseguia conduzir os seus encontros diplomáticos na língua de seus interlocutores. Ela também que popularizou o uso do col, uma mistura de carvão e chumbo passado em volta dos olhos, usado como maquiagem de contorno preto nos olhos, que era típico dos egípcios. Cleo utilizava a cultura egípcia, principalmente a religião, para se promover entre os súditos. E aí vem uma outra questão muito importante para a gente compor a história de Cleópatra. Quando o pai dela ficou fugido, escondido lá em Roma, ele buscou apoio em Pompeu para que este o recolocasse no trono. Então Pompeu sempre esteve ao lado ali do Egito e de Ptolomeu XII. E quando Cleópatra subiu ao trono com a morte do seu pai, ela percebeu que não dava para ela governar assim sozinha. Ela teria que ter apoio de gente muito grande lá dentro de Roma também, porque sempre que precisasse de alguma coisa tinha que ter as costas quentes. Então a estratégia já começa ali. Então ela tem que fazer alguma amizade. E ela foi buscar logo quem? Pompeu, que já tinha laços ali com a sua família e havia sido protetor de seu pai. Então como ela faz a política dela? Ela enviou provisões, barcos para Pompeu, que naquela época estava travando ali uma guerra contra Júlio César. Menina, é que eu fiquei sabendo que Pompeu já tinha sido o braço direito de Júlio César. Inclusive, era ex-genro dele. Pompeu era casado com Júlia, filha de Júlio. Só que ela morreu no parto. E aí, depois disso, sei lá, eles ficaram meio assim com o outro, meio não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. E aí, começaram a não se dar bem. Aí depois começaram esse negócio dessa guerra aí, porque eu fiquei sabendo. Então, Cleo escolheu um lado e tava ali fazendo seus guerre-guerre, conseguindo seus apoios, né? Se mostrando uma pessoa importante na estratagema. E aí, seu irmão começou a sentir um bocado de inveja, porque ele tava lá, não sabia nem o que tinha que fazer, não sabia nem o que ia comer de tarde, não se movimentava, não entendia de nada por nada. Isso começou a incomodar ele, o fato dela ser mais articulada e estar mais à frente, ela ter o contato dos grandões na mão. Isso começou a incomodar muito Ptolomeuzinho XIII. Até mesmo porque, além de tudo isso, ela ainda era mais benquista pelo povo, porque ela sabia conquistar a confiança, ela sabia fazer o povo olhar para ela como sendo a rainha que eles pudessem de fato idolatrar. E aí, o que Ptolomeuzinho resolveu fazer? Em 49 a.C., ele exilou a sua irmã, ele expulsou Cleópatra do Egito e ela ficou exilada por um tempo na Síria.
E logo depois, nos anos 48, Júlio César venceu a Batalha de Farsalos, ou seja, ele derrotou Pompeu. E Pompeu já olhou e falou: pra onde eu vou fugir? Pro Egito, onde eu tenho apoio. E já correu direto pra lá, pros amigos dele de longa data, para se proteger. Mas foi um erro, assim, que ele nem imaginava. E aí, né, falando assim: meus amigos, chegou lá, o que aconteceu? E Ptolomeuzinho, mostrando que ele não entendia nada de estratégia, de política, de regras, de etiqueta, nada, não entendia de nada. Ele ficava indo ouvindo conselhos ali do eunuco Potino e do seu tutor, que era o retórico Teódoto de Quil. Ele ficou ouvindo esses caras demais e deu o conselho ali o seguinte pra ele: cara, mata Pompeu, vamos executar Pompeu, sabe por quê? Júlio César vai vir aqui atrás dele. E Júlio César é quem ganhou, meu amor. Então se a gente matar Pompeu, Júlio César vai ficar, ó, feliz demais com a gente. Vai ficar uma só alegria. Sem contar que quem era amiguinho de Pompeu era Cleópatra. E assim, eles conquistariam o apoio de Júlio César, inclusive para aniquilar Cleópatra. Pois bem, ele não só mandou executar Pompeu, como também cortar a cabeça e colocar ela dentro de um pote de azeitona, ao qual ele entregou para Júlio César quando esse chegou ao Egito, junto com o anel de Pompeu. O anel. Entregue a ele o anel de Pompeu. Pompeu o Grande. Está contente, César? Disseram que ficaria muito contente. Só que eles esqueceram de um detalhe muito importante, de ter uma visão holística da situação. E vocês acham que Júlio César gostou? Isso foi um erro fatal. Segundo os meus estudos, César já vinha anistiando e perdoando a maioria de seus inimigos após derrotá-los. A eles era permitido não só retornar a Roma, mas também como reassumir a sua posição anterior à guerra. E particularmente Pompeu, que já havia sido da família de César, que era seu ex-genro, com certeza seria perdoado por ele. E mesmo se não fosse, Júlio César achou o fato de um estrangeiro matar um romano e um romano de alta estirpe como Pompeu. E além disso, ainda cortar a cabeça dele, isso era um ato de humilhação. Então, para Júlio César, aquilo ali foi o absurdo dos absurdos. Passado o impacto, Júlio César ordenou que os irmãos se apresentassem a ele, Cleo e Ptolomeuzinho. Só que Cleo, né, gente, estava sumida. E Júlio César não tinha se atentado a essa informação, a este detalhe. E sua irmã e corregente Rainha Cleópatra? Eles não dirão, mas Cleópatra está morta. Ela tentou me matar. Depois foi perseguida até o deserto e lá morreu. Apesar de ser verdade que a irmã de Sua Majestade tramou inúmeras vezes para matá-lo, não é verdade que Cleópatra esteja morta. Entretanto, é verdade que ela fugiu de Alexandria. No entanto, Cleópatra, que não era boba nem nada, ela sabia de tudo o que estava acontecendo. Ela estava exilada na Síria, mas ela não estava morta, ela estava prestando atenção em tudo. Ela matutou que em algum momento Júlio César ia aparecer no Egito, logo depois de vencer Pompeu. Então, ao invés de ficar na Síria, ela já estava ali nas proximidades, só esperando o momento dela entrar. E foi onde ela fez aquela entrada triunfal que eu acho o auge. Sabendo que não poderia entrar no palácio facilmente, porque era a ordem do seu irmão que ela fosse morta pelos soldados se ela aparecesse por ali, mas ela precisava de falar com César. Ela se enrolou num tapete e pediu a um servo que levasse esse tapete como um presente para Júlio César. E foi a forma como ela conseguiu entrar no palácio sem ser vista. E aí tem a icônica cena que é descrita de que quando o servo chegou e falou: olha, este é um presente para o senhor Júlio César, quando desembrulhou no tapete era Cleópatra ali dentro. Você que trouxe um presente de Cleópatra? Não seria mais fácil carregá-lo sobre os ombros? Seria menos confortável desse jeito. Acredito que podemos ver melhor a qualidade de uma mercadoria examinando-a. O lado de trás primeiro. Salve Cleópatra, parente de Horus e Ra, amada do Sol e da Lua, irmã de Ísis e rainha do Alto e Baixo Egito. Visionária, não é mesmo? O
O romano já ficou ali logo encantado com a perspicácia da moça. Mas, mesmo assim, ele sustentou a ideia de que ela e o irmão deveriam governar juntos o Egito, que ele não ia pender para um lado. Alguns dizem que essa foi a primeira noite que Cleópatra passou com Júlio César, outros dizem que foi logo depois. Mas é certo que os dois acabaram se tornando um casal. Menina, apesar deles ficarem falando aí que a mulher era não sei o que, despedorada, pegava todo mundo, não sei o que, ia pra baile funk e tal. Na verdade, ela só teve 2 homens. Assim, de que se tem notícia, né? Que primeiro foi Júlio César, com quem ela perdeu a virgindade, tá? E depois Marco Antônio, que foi com quem ela se casou. Não sei o que lá. Ela foi casada com os irmãos dela, mas não, ela não teve nenhum tipo de intimidade com os irmãos dela. Era só um casamento, um arranjo político. Aí você quer, tá, sabe? O nome da mulher fica na boca do povo, todo mundo falando da vida dela, falando uma chance, tudo fofoca. Alguém inventou essa fake news aí e soltou lá no Face. Ptolomeu XIII, obviamente, não gostou nada disso. Ele sabia que cedo ou tarde César ia pender para o lado de Cleópatra, que era sua amante, né, amor? Então ele resolveu eliminar o casal, que era uma ameaça das grandes. Foi então que ele incitou uma revolta entre a população egípcia e, com o apoio de 20 mil homens, eles cercaram os 4 mil homens de César que estavam no Egito. Só que César era mais estratégico, meu amor. Quantidade não é qualidade. Ele já sabia lidar com esse tipo de situação. Então, para criar ali um reboliço, uma confusão, ele mandou atear fogo nos barcos egípcios e também nos dele, e o fogo pegou pelo porto. Dizem até que foi neste momento que a biblioteca de Alexandria pegou fogo, mas o fato é que virou uma bagunça, virou uma confusão. E esse cerco, essa confusão, tudo isso que ele conseguiu gerar, deu tempo para que os reforços de César chegassem. E aí, quando chegou, meu querida, Ptolomeuzinho foi derrotado e morto. Além disso, todos os seus apoiadores ou foram mortos, ou exilados, ou fugiram. E aconselhada por Júlio César, Cleópatra se casou com seu outro irmão, Ptolomeu XIV, que tinha aí por volta de 13 anos de idade. E em 47 ela dá à luz ao seu primeiro filho, Ptolomeu XV Cesarião, fruto do relacionamento dela com o general romano, embora ele nunca tenha assumido a paternidade da criança, mas deu indícios de que era o pai. E todo mundo sabia que eles se relacionavam, né, gente? E em 46 a.C., Cleópatra vai morar em Roma a pedido de Júlio César. Mas César e Cleópatra nunca chegaram a se casar porque a lei romana não reconhecia o casamento de um romano com uma estrangeira. Mas em 44, César foi assassinado por senadores aristocratas que eram contra ali as ideologias dele. Em seu testamento, César não delegou o seu poder ou a sua herança para Cesarião, seu filho, com Cleópatra, mas sim nomeou como filho adotivo e herdeiro o seu sobrinho neto, Otávios, a quem também podemos chamar de Augusto, quem veio a ser o primeiro imperador de Roma. Augusto? Você está falando de Gaius Julius Caesar Octavianus. Sim, ele foi o fundador do Império Romano e seu primeiro imperador, governando por 13 anos. Junto com Marco Antônio e Lépido, ele formou o segundo triunvirato, derrotando os assassinos de César. Mas o triunvirato posteriormente foi posto de lado devido às ambições de seus 3 membros. E assim, então, sem nada para fazer em Roma, sem apoio, sem herança para o filho, o que Cleópatra fez? Regressou para o Egito. E apesar de estar no poder, ela não queria dividir o trono. Então foi assim que ela mandou envenenar o seu irmão Ptolomeu XIV para que ele morresse e ela ficasse com o trono só para ela. E foi assim que ela nomeou Cesarião, seu filho de apenas 3 anos, como regente. É filho dela mesmo, tem 3 anos de idade, quem manda é ela mesmo. Então, mas o domínio do território egípcio se tornou pouco para Cleo. Ela queria expandir seus territórios e ela precisava, no caso, de algum aliado para isso, de alguém muito forte do outro lado, para que seus planos ambiciosos pudessem de fato se tornar uma realidade. Foi então que em 42 ela conseguiu despertar o interesse de Marco Antônio, aquele que era ali, ó, braço direito de Júlio César. Para além de seu amante, ele se tornou seu aliado na conquista de territórios estrangeiros. Mas como se deu este encontro? Marco, que era ali um dos 3 bambambãs de Roma, só que Marco estava muito bem com Augusto, eles já estavam travando algumas batalhas, tendo alguns desentendimentos. Foi então que ele foi ali pro lado de Tarso e precisava de algum apoio financeiro para continuar seus guerre-guerre. Então ele solicitou a presença de Cleópatra.
ela, muito esperta, sempre visionária, sabia o que o cara queria. Falou, manda oi sumida do nada, nunca veio falar comigo. Quando é assim, amor, tá querendo dinheiro emprestado. Isso aí já é antigo, meu filho. Desde antes de Cristo, já tinha as manhas. Ela, sabendo que ele precisava de money, ela deu uma ignorada no início para poder, causar aquela emoção, para poder gerar mais expectativa, para deixar o cara mais apertado. Ela foi muito esperta. Sendo assim, ela não foi de imediato, mas quando apareceu, ela fez aquela entrada triunfal à la Cleópatra, né? Chegou numa galera é o barco, tá, gente? Não chegou de galera, um monte de gente, não. Ela chegou numa galera que a polpa era de ouro e os remos de prata. Pra mostrar pra ele, né? Querido, é dinheiro que você quer? É money? É bufunfa? Eu tenho, olha só. E aí ela já mostrou a que veio, já mostrou que ela realmente tinha o dinheiro, só que ela precisava de algo em troca. Ela precisava de exércitos, ela precisava de companhia, ela precisava de alguém para brigar pelas coisas que ela queria. Então seria uma troca, unir o útil ao agradável. Quem tem money, quem tem o exército, bora todo mundo. Se tornaram amantes e tiveram um casal de gêmeos em 40 a.C., que foi Alexandre Hélio e Cleópatra Selene. E depois, em 37, os dois se casaram, porque Marco Antônio, ele não fez igual Júlio César. Ai, não vão reconhecer o casamento. Os romanos, ele não tava nem aí para os romanos, o negócio dele era amar loucamente. Então ele falou, bora casar, meu amor, você quer como? Nos moldes egípcios? Bora, vamos fazer isso acontecer. E fez isso acontecer. Menina, esse casamento foi babado, gritaria e confusão, queria eu estar lá. A Cleópatra chegou no casamento vestida da divindade Ísis, que sim, para os egípcios ela era a rainha das rainhas, a coisa toda, por toda. E aí, ela que não era boba nem nada, sabia fazer os gueri-gueri, ela sempre se dizia que ela era a reencarnação de Ísis. Aí o pessoal do Egito ficava assim, caraca, a Cleópatra é a reencarnação de Ísis e tudo mais. E aí ela chegou assim no casamento, Júlio César foi vestido de Dionísio. Gente, achei tendência, casamento é fantasia. Eu adorei. Nossa, eu espero que a moda pegue. E aí, neste casamento, que é uma das coisas que deu bafão, que Marco Antônio declarou que Cleópatra VII era a rainha dos reis e Cesarião, que era ali o seu enteado. O pai dele não quis assumir o menino, ele, assumiu. Adorei Marco Antônio. E ele falou que Cesarião era o rei dos reis. E aí, gente, o bafão, pra não ser pior, que Augusto já ficou, Marco Antônio casando com Cleópatra, nem aí com nada, casou com ela nos moldes egípcios e ainda durante o casamento, segura esse babado. Marco Antônio declarou que Cesarião era sim o filho e herdeiro legítimo de César, ou seja, Augusto, né? Ficou aqui, que não passasse sinal do Wi-Fi, porque todo mundo ficou pensando assim, Marco Antônio vai arrumar um jeito pra pegar Cesarião e colocar aqui, pra mandar em tudo. Aí, meu filho, juntou Augusto, juntou os senadores, todo mundo e falou, agora nós vamos contra esses dois. E foi aí, meu amor, que a guerra foi declarada. Eles já destituíram Marco Antônio de todas as suas obrigações, de tudo aquilo que ele pudesse mandar em Roma. Eles falaram, perdeu tudo, tá, querido? Agora você fica aí e nós vamos disputar. E tiveram mais um filho, que foi o Ptolomeu Filadelfo. E nisso, Antônio começou a ceder as terras que eram dele para os filhos de Cleópatra, seus filhos também. E isso deixou Augusto pé da vida. O cara estava, para além de conquistar novas terras para os egípcios, estava cedendo terras que já eram romanas para eles. E aí um outro bafão que tem aqui é que, na verdade, o Marco Antônio, ele já era casado quando ele casou com a Cleópatra. Ele era casado com Otaviana, que nada mais nada menos era irmã do Otaviano, do Augusto. Então assim, ele conseguiu ofender o Augusto de várias maneiras. Ele, largou a irmã dele pra lá, tô nem aí, devolveu, mandou ela lá falar, Augusto, cuida da sua irmã, então não quero mais nada com ela, e foi e casou com a outra. Babado, gritaria e confusão no Antigo Egito. Foi então que Augusto, que queria as terras de volta e ainda queria o território egípcio, convenceu o Senado romano, que no ano de 31 declarou guerra a Marco Antônio e a Cleópatra. E o clímax dessa briga foi a Batalha de Ácio. A Batalha de Ácio foi uma batalha naval entre a frota de Otaviano, liderada por Marco Agripa, contra Marco Antônio e Cleópatra. A batalha ocorreu em 2 de setembro de 31 a.C., no Mar Jônico.
Ilírico, perto da antiga colônia de Ácio, na Grécia. Mais de 200 navios foram afundados e mais de 5.000 homens morreram. Preso em terra e mar, parte do exército de Antônio desertou ou foi para o lado de Otaviano. No meio dessa batalha, algumas naus de Cleópatra foram incendiadas, então ela teve que recuar. Marco Antônio ainda tentou ir para o lado da Grécia, mas chegando lá ele encontrou com uma frota de navios que era menor e conseguia fazer mais manobras. Ele viu que o bicho ia ficar feio pro lado dele e viu que a Cleópatra já tinha recuado e vazou fora também. Ele só se salvou porque tinha ainda forças restantes de Cleópatra na proximidade e deu uma carona pra ele e levou ele embora, porque senão eles tinham ficado era por ali mesmo. Então os dois recuaram e voltaram para o Egito e assim Augusto venceu a batalha. E eles sabiam que era questão de tempo para que ele chegasse até Alexandria e subjugasse os dois derrotados. Decepcionada com a derrota, a estrategista Cleópatra se deu por vencida e decidiu se suicidar. Ao que parece, Cleópatra, enquanto Augusto não chegava, passou o tempo investigando quais venenos ela poderia tomar e fazendo algumas provas. Ela pegava pessoas condenadas à morte e fazia tomar o veneno para ver qual que teria mais dor, qual que seria menos dor, qual que a morte era mais feia, qual que não era. Até nisso ela pensou, ela queria estar com uma estética agradável. E no ano 30, Otávio chegou a Alexandria e assim Cleópatra tomou um veneno preparado por ela mesma, causando a sua morte porque ela preferiu morrer do que passar pela humilhação de entregar a sua nação ao romano. Ao saber da morte de sua amada, Marco Antônio também tirou a própria vida, jogando-se para cima de sua espada. Há controvérsias. Outras fontes dizem que enquanto Cleópatra se escondia em seu mausoléu, Marco Antônio partiu para sua última batalha numa tentativa de ainda deter Otávios, ou Augusto. Mas Marco Antônio foi novamente derrotado. Ao retornar para Alexandria, o general derrotado jogou-se sobre sua espada ao receber falsas notícias de que sua amada Cleópatra teria se matado. Mas não, ela ainda estava viva e escondida. E essa, ao ver o seu amante morto, sabia que aí já não tinha mais jogo para ela, porque aí ela estaria sozinha no rolê. Foi então que, cercada por suntuosas pérolas, prata, ouros e tesouros, ela também cometeu suicídio. Mas, segundo historiadores, não há como dizer exatamente como Cleópatra morreu. Se de fato foi uma cobra ou se ela tomou um veneno preparado por ela mesma. Onde ela está? Sua Majestade mandou que lhe avisasse que ela pode ser encontrada no último lugar onde alguém a procuraria. Literalmente, o último lugar possível. De Rúfio, eu sempre invejei os braços longos. Eu menti pra você. Eu fiz você pensar que a rainha estava morta, mas ela está viva em sua tumba, esperando por você. Alguns dizem que Shakespeare se inspirou neles para criar Romeu e Julieta. Bom, parando pra olhar, né, é bem parecido. E para não ter problema com os filhos de Cleópatra, Otávios, ou Augusto, mandou assassiná-los e tornou o Egito uma província de Roma, dando fim à intrigante era faraônica. Cleópatra sempre foi representada no cinema como uma mulher de beleza estonteante e muito sedutora. Também de hábitos extravagantes, como seus famosos banhos de leite. Essa representação de sensualidade exacerbada e muito caricata, ela é um tanto incerta em relação à rainha. Isso provavelmente se deve muito ao fato de que quem contou as histórias dela, os registros que foram encontrados eram dos romanos, que eram homens que escreviam, e inclusive foram os que a derrotaram. Talvez pelo fato dela ter capturado a paixão de dois grandes romanos, eles fantasiaram toda essa história dessa sedução toda e de que era isso o poder que ela tinha, de ser uma amante ardente, muito sensual. Pois é, ficaram falando tanto, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, ela é muito linda, muito gata, não sei o que. Mas as moedas da época que estampam ela, e vai saber quem é que fez, talvez também foi um desafeto, falou, nossa, vou fazer ela bem feia. Mas, ao que tudo indica, ela tinha um queixão, um nariz bem grande, não era essa coisa toda não, e lábios finos, não era essa Elizabeth Taylor, essa Claudette Colbert que o cinema retrata, não, com esses olhos claros, essa beleza estonteante toda.
Mas para além de sua aparência, a sua personalidade foi objeto de especulação que perdura até hoje. Então criaram um mito em torno de Cleópatra, associando uma mulher que até onde se tem registro se relacionou apenas com 2 homens à devassidão. E eles também apagaram algo muito importante sobre a história de Cleópatra: a inteligência. Historiadores árabes construíram outra imagem de Cleópatra. Alguns registros que foram encontrados após a conquista árabe do Egito, por volta de 640 d.C., mostra Cleópatra de outra forma. Segundo esses estudiosos, a rainha egípcia era erudita, cientista, filósofa e uma política astuta. Cleópatra morreu aos 39 anos. Foi mumificada e enterrada ao lado de Marco Antônio, com quem viveu por 11 anos. A localização de seu túmulo é outro enigma. A suspeita de que estejam enterrados em Alexandria, e muitos arqueólogos acreditam que o túmulo de Cleópatra foi submerso no Mediterrâneo durante um terremoto que atingiu a cidade no século IV e inundou boa parte da cidade. Então eles acreditam que ele está lá debaixo da água, por isso que ninguém encontrou até agora. Mas há esperanças. Em 2022, arqueólogos encontraram um túnel oculto sobre o templo de Taporizes Magna, a oeste da cidade de Alexandria, e acreditam que esse túnel pode levar ao túmulo de Cleópatra. Até hoje, nenhum túmulo de um líder ptolemaico, que é da dinastia de Cleópatra, foi encontrado. Acredita-se que todos eles estão lá, debaixo da água, na parte da cidade que foi inundada. Seria incrível caso realmente esse túnel leve ao túmulo de Cleópatra, porque daria para descobrir muitas coisas a respeito dela, assim como foi descoberto a respeito de Tutankhamon quando encontraram a tumba dele intacta. E o que seria melhor? Porque o fato de estar escondido é o que faz permanecer intacta, porque várias tumbas foram saqueadas e fica difícil de se fazer estudos em cima de coisas que foram roubadas, tiradas, múmias que foram mexidas, né? Então, se encontrar, vai estar intacto, isso seria incrível. Até porque a maioria dos escritos a respeito dela vem de fonte grega ou romana, e os romanos nem gostavam dela. Então, eles não a viam com bons olhos, eles descreviam conforme estava na cabeça deles. Pouco se tem sobre ela de fontes egípcias, que aí realmente seria a descrição do povo a quem ela foi governante. Além de tudo, daria para saber a real causa da sua morte, né? Se foi tomando veneno, se foi picada pela cobra, porque tem essa questão. Entender mais sobre a sua aparência física, que é um outro mistério. Seria ela parda como os egípcios ou grega helênica como os macedônios? Não se tem certeza. Mas uma tumba de mais de 2.000 anos foi encontrada na Turquia. E depois de ter sido feita a análise dos restos mortais, estudiosos afirmam que esta pode ser Arsinoe, irmã de Cleópatra. As evidências obtidas através do estudo do tamanho do crânio de Arsinoe indicam que ela tem característica de brancos europeus, antigos egípcios e africanos negros. Ou seja, provavelmente ela era de origem étnica mista. E essa, provavelmente, seria também a aparência de sua irmã, Cleópatra VII. Manipuladora, feiticeira, bruxa, traidora. É isso que tentam resumir a história de uma mulher que tacou fogo em Roma. Ela fez tudo realmente para se manter no poder. E foi prolífera, porque conquistou muitos apoiadores. Porque política é isso, é você saber conquistar o povo e pessoas para estar ao seu lado. E ela colocava medo sim, porque ela era destemida, ela era corajosa. E acredito que o maior poder de sedução de Cleópatra estava provavelmente no conhecimento de como se fazer agradável a todos. Ela foi educada para o trono desde criança. Poliglota, erudita, era capaz de citar de cor partes de Ilíada e Odisseia, decorava mapas, sabia mapas de cabeça, por isso que conseguia contribuir tanto em estratégias de batalha. Era formada em retórica desde os 14 anos e com isso conseguia organizar os seus pensamentos e argumentos e por isso convencia as pessoas com a sua oratória. Construiu alianças militares que a permitiu governar com estabilidade o Egito por mais de 20 anos. E com isso ela conseguiu adiar o domínio romano sobre o Egito por muito tempo, que foi uma ameaça durante todo o seu reinado. Além disso, ela assumiu um país que estava na pobreza e o levou a se recuperar economicamente. Ela era estratégica e encantadora. Está entre as 10 mulheres mais influentes de toda a história da humanidade. A Cleópatra Teia Filópator
a última rainha do Egito, foi uma mana que ficou pra história. E é isso, manas e manos, eu espero que vocês tenham gostado muito de assistir a história dessa mana bafônica e faraônica que foi Cleópatra. E espero que esse vídeo esteja valendo o seu like, então não esqueça de deixar o seu joinha aqui caso tenha gostado e de se inscrever no canal Polímata TV caso você ainda não seja inscrito aqui. E use os comentários para falar o que você achou dessa incrível história. E também aproveite para deixar sugestões de próximos vídeos. E aqui do lado estão sugestões de outros vídeos aqui do canal para você assistir. Beijos, até a próxima!